Graça e paz do Senhor Jesus aos ouvintes, amigos, inscritos do canal Herdeiro de Deus. Boa tarde a todos. 16 de maio de 2018, quarta-feira, trazemos este vídeo e o propósito é trazer esclarecimento para aqueles que não entendem a respeito das 3 guerras que serão travadas através de tentativas de atacar, de destruir Israel, e Deus vai intervir. Então o título desse vídeo é Jerusalém e as 3 guerras com intervenção divina. A primeira guerra, meus amados, eu quero ser breve para não se estender o vídeo, está em Ezequiel 38 e 39. Muitas pessoas não conseguem entender que esse texto 38 e 39 de Ezequiel, esses capítulos, se refere a uma guerra, um ataque sofrido por Israel. E aqui em Ezequiel 38, o Senhor diz, Ele próprio, diz que vai fazer acontecer esse ataque. Esse ataque é produzido, é formulado, preparado, com todos os moldes por Deus. A história, Deus tem um plano através dos séculos. E esse plano, Ele traz esses acontecimentos, estão todos traçados por Deus, permitidos por Ele, conduzidos por Ele, dirigidos por Ele. Na realidade, os homens, todos eles, até o diabo, até o anticristo, até os reis da terra, os governantes e poderosos, são marionetes na mão desse Deus que é o historiador, ele que fez a história. Ele vai dirigir, ele é o diretor desse filme que vai se proceder daqui para frente. Então vai haver esse ataque por parte de nações árabes, coalizão de nações, um ajuntamento de nações. Nada tem a ver com a guerra de Armagedon e nada tem a ver com a guerra de Gog e Magog lá no fim do milênio, que nós vamos explicar aqui. São 3 guerras. A primeira é a guerra de Gog e Magog com intervenção divina. Verso 3 diz: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Te farei voltar. Quer dizer que é Deus que vai fazer. Olha só. Te farei voltar, porei anzóis nos teus queixos. Então o pescador é Deus. Ele vai colocar anzol na boca desses homens. Eles são peixinhos. Na mão de Deus, está muito claro aqui. Porém anzóis, anzol quem pega peixe. Então Deus é o pescador. Ele é o dirigente dessa história, dessa pesca. Então veja, te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos. Te levarei. Quem vai levar? Deus. Te levarei a ti com todo o teu exército. Cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente. Congregação grande, com escudos e rodela, manejando todos a espada. Persas, aqui é o Irã. O Irã é esse que está aí se movimentando para atacar Israel, mas não consegue sozinho. Vai buscar ajuda em outros. Em todas essas nações aí que vão encabeçar esse ataque. Aí diz persas, etíopes e os de Puti. Com eles, todos com escudo e capacete. Gomer. Alguns dizem que esse é a Alemanha. Alguns dizem. Historiadores e estudiosos. E todas as suas tropas, a casa de Togarma, creio eu que é a Turquia, isso aqui, da banda do norte, exatamente, a Turquia está ao norte de Israel, e todas as suas tropas, muitos povos
contigo. Olha só. Então vai existir um ataque. Eu creio que esse ataque vai ser no limiar do arrebatamento. Eu creio. E que possivelmente se dará o arrebatamento nesse limiar. Ou no momento do ataque, ou horas antes, ou dia antes, ou até depois. Mas eu creio que quando essa guerra começar, a igreja já tem saído. É assim que eu creio. E aí o Senhor vai intervir. Ezequiel 38, 22, ele diz aqui, ele vai entrar em juízo com essas nações que querem destruir Israel, e que muitas destruíram muitos homens de Deus no passado, que mataram através do comunismo, muitos pastores, missionários em todo o mundo, e lá nessa região foram mortos. Muitos decapitados. Então Deus vai entrar em juízo com essas nações, porque chamarei contra ele a espada. Então a espada de Deus, o juízo de Deus vai entrar em ação contra essas nações que vão se juntar e atacar Israel. Sobre todos os meus montes, Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Então o que acontece? Eles próprios vão se voltar um contra os outros, tá? E ele diz aqui: contenderei com ele por meio da peste, do sangue e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre ele, sobre Gog e sobre todos os que estão com ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitos povos que estiveram com ele. Então veja que vai ser um ataque terrível. A notícia vai sair dos telejornais, vai sair de urgência na TV. Essa notícia desse ataque, porque vai ser repentino. Assim como eu me engrandecerei, assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai fazer isso com esse objetivo de entrar em juízo com essas nações, mas também com o objetivo dele se engrandecer e se fazer conhecer e se santificar. E saber, e muitos saberão que ele é o Senhor. Então muitos vão crer que esse ataque, que foi uma ação divina para entrar em juízo, muitos vão saber que foi Deus que defendeu Israel. Porque não tem como todo esse povo, todas essas nações poderosas juntas, Israel se livrar sozinho sem a intervenção de Deus. Não tem como. Uma nação pequenininha, um povo pequeno, diante de gigantes que vão atacá-lo. Deus vai ter que intervir, meus irmãos. E usando as forças da natureza, olha só que coisa tremenda. Ele diz aqui: de tal sorte que tremerão, verso 20, diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Veja que vai ser algo terrível. Vai abalar muita coisa. E todos os homens que estão sobre a terra, sobre a face da terra, os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Então vai haver terremoto terrível lá. Nós temos visto já que tem havido terremotos lá no Irã, em algumas outras nações ali, na Turquia. Está havendo uma preparação de Deus ali para abalar aquela região. As placas tectônicas estão sendo preparadas por Deus. Eles vão atacar repentinamente. De repente, eles vão subir. Diz o verso 9: então subirás, virás como uma tempestade. Então veja, uma tempestade, algo terrível. Farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Então eles vêm repentino como uma tempestade. Quando se fecha o tempo, vai ser assim. Vai sair de repente a notícia nas televisões aí, nas emissoras de TV: Israel atacado e tal. E isso vai acontecer, meus irmãos. Um ataque repentino acontece em Israel. Vai acontecer alguma notícia dessa aí. Então fiquemos atentos daqui para frente, porque isso vai acontecer. Aí eu creio que antes desse ataque, momentos antes, horas antes, ou dia antes, ou no momento, a igreja sai. É a minha fé. Você pode não crer,
Não tem problema. Eu creio assim. Então essa é a primeira guerra, tá? Essa primeira guerra. No final da guerra, verso 9, já falamos sobre isso outro dia, Israel vai juntar as armas, os escudos, os pavês, as flechas e vai fazer com ele fogo por 7 anos. Exatamente os 7 anos da tribulação. Aqui está provado que a tribulação inicia no fim da guerra. E como é que essa guerra vai trazer resultado para o povo de Israel e para os árabes? Através de um acordo. Vai existir aí o surgimento do anticristo. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Então, nesse momento, é o momento da aliança. Aconteceu a guerra, o anticristo precisa dessa guerra, desse confronto, para ser aclamado por Israel como Salvador, como o Messias deles, para ser aclamado como que trouxe um livramento, porque essa nação, desse príncipe que há de vir, vai também estar intervindo. Ele vai entrar em ação para dizer, e nós temos visto aí notícias de um suposto candidato que está fazendo de tudo para mostrar-se bonzinho com Israel, para mostrar-se amigo de Israel, da Europa, da França, tá? É suposição que eu estou fazendo, estou dizendo que é ele. Mas se for ele, todo indício já está se mostrando. Então é aí que surge o anticristo trazendo solução, um acordo, uma paz falsa, uma aliança de 7 anos. E vai sentar representante dos dois povos. E aí, assinando esse acordo, por 7 anos começa a tribulação. Então quem dá o início à tribulação não é o arrebatamento. Vai existir um período, não sei quantos dias, para acontecer o fim dessa guerra e acontecer o acordo. Tá? Então, meus irmãos, essa é a primeira guerra. Vamos para a segunda guerra. A segunda guerra se encontra em Zacarias 14 e o verso 1 ao 6. Na verdade, não vai existir guerra. É a guerra do Armagedon, onde essa palavra Armagedon, ela aparece lá em Apocalipse, você pode conferir. Quando todas as nações, aqui já não é uma colisão de algumas nações, aqui serão todas as nações, inclusive o Brasil. O Brasil estará junto dessa coalizão. Então Apocalipse 16 e 16 diz: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Se a planície de Meguido, lá em Israel, ela está de frente para Israel, de frente do Monte das Oliveiras ali. Uma planície extensa, nada pode ser construído lá. Veja que está sendo reservado. É proibido construir lá nessa planície, porque ali se dará a batalha final, que na verdade não vai ter nem guerra. Jesus vai destruir tudo. Jesus vai exterminar com o sopro da sua boca todos os seus inimigos estarão ali reunidos. Quem vai reunir esses inimigos? Satanás. Está escrito aqui, verso 13 de Apocalipse 16. Da boca do dragão, da boca do falso profeta, da boca da besta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São ETs, demônios com aparência de ETs. Os ETs têm semelhança de rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Olha só quem vai convocar os reis de todo o mundo, os presidentes, os exércitos de todas as nações, sem exceção. Todas as nações vão se voltar para Israel para atacá-lo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então ali vai reunir aonde? E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Essa é a guerra famosa do Armagedon. No final dos 7 anos, no fim das bodas do Cordeiro, Jesus sobe no seu cavalo e se dirige para cá, para a terra, com os seus exércitos, como diz Apocalipse 19, e o verso, Apocalipse 19, e o verso, você pode conferir no verso 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça.
E aqui diz: e seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos com linho fino, branco e puro. Essa é a igreja. É a igreja, vem com ele. Isso é confirmado porque ela se veste no verso 7. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, o mesmo grupo que se veste desse linho fino, branco, puro, resplandecente, é o mesmo grupo que vem montado em cavalo branco. Confirma aqui que a igreja seguia os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, mais uma vez, branco e puro. É a igreja. Então não tem como ser a igreja que vai passar pela tribulação até no final ser arrebatada. Derruba a tese dos pós-tribulacionistas. Confirma isso aqui pela palavra. Então, essa guerra do Armagedon é o momento da volta do Senhor Jesus com a igreja. Vamos para Zacarias, capítulo 14, você vai ver que é o mesmo momento de Apocalipse 19, da volta do Senhor Jesus. Zacarias viu esse momento também, como João viu no Apocalipse. Então está escrito aqui, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações. Olha aqui, confirma Apocalipse que eu li. Quando os demônios vão congregar os reis de todo o mundo, convergindo para o Armagedon, para o Vale de Meguido, para a planície de Meguido. Tá? Tem um filme muito interessante, você pode ver aí na internet. Meguido. Ele mostra mais ou menos isso aí. Muito forte esse filme. Eu já coloquei imagens dele. Aí diz: porque eu ajuntarei todas as nações. Aqui são todas as nações. Não é uma colisão de nações, como em Gog e Magog, Ezequiel 38, 39. Para a peleja contra Jerusalém. Então esse é o segundo ataque, tentativa de Satanás de destruir Jerusalém e os judeus. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então vai ficar muito judeu preso lá, muito judeu que não vai conseguir escapar, fugir. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Aí aqui é a volta de Jesus, de Apocalipse 19. Viu o céu aberto, ele no cavalo branco. É o momento em que ele pega a sua igreja, manda subir cada um no seu cavalo, e ele vem com a igreja. E aqui diz: e o Senhor sairá, pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Veja que é totalmente diferente. Aqui os pés do Senhor Jesus está sobre o monte das oliveiras. Nada a ver com 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Quando ele vem nas nuvens, nós nos encontramos com ele e estaremos para sempre com ele. E os mortos ressuscitam e nós somos arrebatados. Aí o arrebatamento aí é outra coisa. É outro momento. É antes dos 7 anos aí. No fim dos 7 anos acontece a guerra do Armagedon, e ele vem e coloca os pés no Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente e para o Ocidente, né? Para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale, então vai se formar um vale muito grande, e metade do monte se aparta para o norte, e outra metade para o sul. Então vai ter um terremoto terrível. Vai abalar ali. O Vale de Meguido ali vai ser abalado. Os poderosos, os reis, os demônios, Satanás, o falso profeta, a besta. Como é relatado lá em Apocalipse 19, confirmando essa passagem, você pode conferir, que os reis vão estar tudo ali reunidos. E João vê isso. Abra a sua Bíblia e confirme lá em Apocalipse 19, quando ele vê os reis da terra, Satanás, ali reunido com o anticristo e o falso profeta. Diz aqui, Apocalipse 19, está escrito aqui. Vamos ver aqui, Apocalipse 19, 19. Vi a besta é o anticristo, e os reis da terra. Então ele vai comandar, veja só, ele é o próprio Satanás encarnado. Ele vai comandar essa reunião de exército com seus demônios. E os seus exércitos reunidos para fazer guerra
A quem? Aquele que está sentado sobre o cavalo do seu exército. Então Satanás sabe que no final de 7 anos Jesus volta. Aí ele vai se reunir com o falso profeta, com o anticristo e com todos os exércitos de todas as nações. E vão se convergir para o vale de Meguido. Um exército poderoso da China, possivelmente, e dos reis do Oriente vão se dirigir ali para atacar Israel, junto com todas as nações. Tudo instigado de Satanás. E aqui diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Veja, 2 personagens. A besta, o anticristo, e o falso profeta é outra besta, é a segunda besta, que é mestre da terra. E a primeira besta é o anticristo, que é mestre do mar. Diante dela fizeram os sinais. Quer dizer, a besta, a segunda, que é um líder religioso, um falso profeta, que está para se levantar, é ele que faz os sinais na presença da primeira besta, que é o anticristo. E faz eles, o mundo todo, conforme Apocalipse 13:8, adorar o anticristo. Então ele diz aqui: fizeram os sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, ou seja, de Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha só. Então, Zacarias, meus irmãos, confirma esse momento. Porque diz aqui: e fugireis, verso 5, fugireis pelo vale dos meus montes. Então, os judeus vão começar a fugir quando o anticristo com os exércitos começar a atacar, a matar os judeus. Porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Aqui é a vinda do Senhor Jesus em glória. Apocalipse 19, quando os exércitos dos céus o seguem. Zacarias teve a mesma revelação de João. Então essa é a segunda guerra. Finalizando esse vídeo e essa palavra, talvez não esteja tão explicada, mas os irmãos aí me perdoem, porque é forte demais, né, analisar essas 3 guerras. E nós estudamos muito em muitos livros, em muitos compêndios, muitos vídeos. Então eu não estou aqui para falar bobagem, para ensinar bobagem, mentira, para ensinar engano, para ensinar heresia. Estamos aqui para ensinar a verdade, a palavra. Terceira guerra, Apocalipse 20, do 7 ao 10. Está escrito assim: e acabando-se os 1000 anos, aí, no final do milênio, porque no início do milênio, quando Jesus estabelece ali no Monte das Oliveiras o milênio, descendo sobre os Montes das Oliveiras com seus pés, prendendo o anticristo, prendendo o falso profeta, lançando um lago de fogo. Um lago de fogo, matando os demais com a espada da sua boca. Aí ele dá início ao milênio. No fim do milênio, porque Satanás vai ser preso no início do milênio. No início do milênio, tá? Satanás é preso, como vimos em Apocalipse 19 em diante. No fim do milênio, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Essa é a terceira guerra promovida por Satanás, tá? A primeira foi promovida por Deus, que é o ataque de Gog e Magog, Ezequiel. A segunda é por Satanás e os demônios, que é a guerra do Armagedon, na planície de Meguido. A terceira também vai ser uma tentativa de atacar Jerusalém, onde Jesus estará reinando com a sua igreja. Satanás vai tentar atacar. Essa é a terceira guerra, Apocalipse 21, 7. Apocalipse 20, do 7 ao 10. Aí diz: e sairá a enganar, quando ele for solto, as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Então, Satanás vai enganar. Veja que as pessoas vendo Jesus reinando lá em Jerusalém, com a igreja, tudinho, ainda vão se deixar enganar por Satanás. Veja que coisa o ser humano é. E aí diz, Gog e Magog, exatamente porque ele vai reunir as nações, pessoas de várias nações. Aí foi dado Gog e Magog. Mais uma vez aparece o Gog e Magog de Ezequiel 38. Por quê? Porque é um ajuntamento de nações. Nações que estarão em trevas. Essas pessoas estão em trevas, por isso que elas se deixaram enganar por Satanás. Cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Vão tentar atacar Jerusalém. Vão tentar atacar Jesus reinando com a igreja.
no fim do milênio. Essa é a terceira guerra. E subiram sobre a largura da terra. Então eles se dirigem para Jerusalém, cercam o arraial dos santos, ou seja, a igreja com Jesus reinando, eles vão cercar. E a cidade amada, Jerusalém, com o quarto templo lá construído, Jesus lá reinando com a igreja. Aí o que acontece? O Pai, o Deus eterno, o Pai celestial, Pai do Senhor Jesus, ele manda fogo, desce fogo do céu e os devora. É aí a derrota definitiva de Satanás. Ele sabe disso. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, quer dizer, a besta, o falso profeta, já estava lá, lançada no momento da vinda de Jesus em glória, para estabelecer o reino milenar. 1000 anos, a besta, o falso profeta, 1000 anos foi lançado. Estava lá ainda, no fim do milênio. Quer dizer que não tem esse negócio de lançar lá no inferno e acabar e se dissipar, que não é real, que eles não vão ficar eternamente sofrendo. Não, aqui ó, no fim do milênio, tá aqui. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está a besta? A besta quem? O anticristo. E o falso profeta, o líder religioso. E de dia e de noite serão atormentados por todos sempre, para todo sempre. Então, meus amados, não tem esse negócio de ir para o inferno, ficar lá dormindo, ou ficar lá se regozijando, como muitos zombam. Não tem esse negócio de lançou no inferno e aí vira poeira, vira fumaça. Deus não trabalha sem objetivo. O falso profeta, que é um homem, o falso profeta, o anticristo, que é outro homem, e Satanás, que é o anjo caído, e todos os demônios vão ser lançados lá. E no fim do milênio, quando tiver o juízo final, vai ser lançado lá os que vão ser julgados no juízo final. Vai fazer companhia ao anticristo, ao falso profeta, a Satanás e todos os demônios que estarão lançados lá no lago de fogo no fim do milênio. Quando cercar o arraial, Deus manda fogo do céu e devora todos, inclusive aquelas pessoas que foram enganadas de Satanás. Tudinho vai ser lançado no inferno. Tudinho. Vai tudo para o juízo final. Os que morrerem, Satanás vai ser lançado de imediato. Mas os que morrerem ali, durante esse momento desse ataque, vão ser julgados no grande trono branco. Amém, meus irmãos? Essa é a terceira guerra. A primeira guerra, Ezequiel 38, 39, Gog e Magog. Está para acontecer nesses dias daqui para frente. A guerra do Armagedon, no fim dos 7 anos da tribulação, que culmina com a volta de Jesus em glória sobre o Monte das Oliveiras. E a terceira guerra, que é o ataque de Satanás, Gog e Magog, no fim do milênio. No fim do milênio. Então não misturem a guerra do fim do milênio com a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38, 39. Nada tem a ver uma com a outra. Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido. E tem várias aí informações aí em canais que você pode encontrar informação. Mas eu fiz aqui aquilo que Deus mandou. Que seja para a honra e glória dele. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse vídeo. Que abençoe vidas, desperte vidas, toque em corações, quebrante corações, restaure vidas, liberte vidas, traga um renovo, de que tenham consciência e se voltem para ti. Sejam despertados, porque o Senhor Jesus está vindo e está próximo, e nós vamos partir daqui em breve. Tem misericórdia, Senhor, dos que estão distantes, traz de volta e liberta os que estão fracos, dá força, restaura, fortalece os fracos, levanta os caídos, restaura os abatidos, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém? E graças a Deus.